Primeiro, obrigado pelo convite, né? Porque eu acho que, como você falou, é um tema importante da gente falar, né? O suicídio, muitas vezes, as pessoas veem essa ideia como uma ideia meio distante da vida delas, né? Se elas não estão pensando especificamente nisso, mas pode ser que alguém próximo delas esteja pensando e elas não saibam, né? Então, Uhum. e mesmo se a pessoa não estiver pensando e nem ninguém perto dela, é uma coisa que acontece muito na nossa sociedade e tem tudo a ver com saúde mental, né? Então, a gente está no Setembro Amarelo, que é esse mês aí de falar sobre o suicídio, sobre a saúde mental. Então, fico muito feliz de poder estar aqui batendo uma bola com você aí e compartilhando as coisas que eu for compartilhar. Eu gosto de dizer que as coisas que eu vou compartilhar aqui não são verdades absolutas, né? São só do meu ponto de vista. Também não falo em nome do CVV, porque eu não sou um Sim, porta-voz do CVV, mas falo sim. assim, baseado na minha experiência como voluntário lá dentro e também fora do CVV. Eu também trabalhei com apoio a pessoas que estavam pensando em suicídio ou pessoas que tinham alguém na família que estava pensando, né? Então tive esse trabalho dentro e fora do CVV. E é basicamente isso, assim, eu tenho uma experiência também pessoal com esse tema, assim, de pessoas próximas a mim que pensaram, tentaram, conseguiram se suicidar, outras pessoas tentaram e não conseguiram, sobreviveram. Então, é um assunto que para mim me interessa profissionalmente e pessoalmente também, né? Eu mesmo já pensei, eu mesmo já tive momentos assim bem difíceis, sombrios e de um vazio muito grande, de uma desesperança, né? E gosto de falar isso não para me colocar como vítima, mas para Uhum. abrir o espaço de da gente poder se vulnerabilizar, né? Porque toda vez que eu falo isso, alguém se encoraja mais para falar também. Então, muitas conversas que eu já tive com outras pessoas que eu revelei um pouco disso sobre mim, alguém falou assim: "Ai, Pedro, você sabe que eu já também pensei, ou eu ando pensando". E aí, conforme eu falo isso também em público, pessoas me procuram e falam: "Ah, eu queria conversar sobre isso", né? Então, ainda é um tema tabu, como você falou, é um tema delicado e é um tema que acho que a gente ganha muito mais do que perde quando a gente fala sobre esse tema, principalmente se a gente fala de uma forma não preconceituosa, né, mas uma forma Sim. curiosa, assim, para a gente olhar para esse assunto e tentar entender. É um assunto complexo, é um assunto que não tem fórmulas, né, mas que eu acho que a gente pode aprender bastante abrindo espaços e rodas de conversa sobre isso. Então, vamos bater uma bola Uhum. sobre esse assunto aqui hoje e Sim, também todo mundo que estiver aqui quiser bater uma bola com a gente, acho que é muito bem-vindo, né? Com claro, pode comentários, com perguntas, com perguntas, impressões. exatamente. Isso mesmo. Pedro, mas me fala um pouquinho o que que você faz da sua vida. Hoje em dia eu continuo apoiando pessoas aí que às vezes estão pensando em suicídio ou estão querendo conversar sobre isso, né? Então eu apoio essas pessoas. Eu trabalho com também empresas, organizações, escolas com palestra, né, sobre comunicação, sobre apoio emocional. E a minha fonte de recurso assim, para tudo isso é principalmente a comunicação não violenta. Mas antes Uhum. da comunicação não violenta, eu já trabalhava com comunicação, trabalhava com artes cênicas, com linguagens artísticas, assim. Ah, Então, eu venho um pouco dessa área e aí fui chegando próximo da aham. comunicação e metodologias colaborativas. Então, principalmente com comunicação não violenta. Tem cursos que eu ofereço, né, cursos livres, ou, por exemplo, a comunidade que a gente vai lançar amanhã, que é uma iniciativa nossa, mas também tem pessoas que me chamam para ir nos lugares ou fazer uma palestra, ou mediar uma conversa, ou fazer um trabalho específico de mediação de conflito, ou algum trabalho mais a longo prazo, né? Eu gosto sempre mais dos trabalhos mais a longo prazo, né? Porque as Uhum. palestras ou workshops, eles dão um gostinho,
né? Mas eles não Sim, mudam a coisa estruturalmente. exatamente. Não tem Então, condição de. eu adoro convites para palestras e workshops, mas eu acredito muito mais na transformação a longo prazo, né? Sim, porque a gente sabe que tudo isso, essa mudança é todo um processo a longo prazo, uma mudança pessoal, interna, de como que você vê as coisas e tudo, nada, não tem uma fórmula, né? A gente anda conversando muito a respeito da comunicação não violenta, que não tem uma fórmula, não é falar bonitinho, falar baixinho, nada disso, né? Não, não Sim, resolve, né? sim, É como exato. você encara as coisas, né? É, e eu acho que assim, eu ouso dizer, se a pessoa não estudou comunicação não violenta, a pessoa não sabe o que é comunicação não violenta. Porque às vezes a pessoa ouve o nome comunicação não violenta e meio que já tem o palpite, já acha que sabe, né? Então, o meu conselho, a minha dica é assim: se você não estudou comunicação não violenta, você não sabe. Pensa que você não sabe, porque muitas vezes a primeira impressão é exatamente isso, de que a gente não pode se comunicar de um certo jeito, de que existe um jeito certo de se comunicar, de que não Uhum. pode xingar. Então, às vezes as pessoas. Às vezes eu estou em rodas de conversa, alguém xinga alguém vira e fala assim: ah, Pedro, desculpa, viu? A comunicação não é violenta. E não é nada disso, né? A comunicação não violenta Exatamente. tem uma complexidade, tem uma profundidade, não é uma regra, não é uma cartilha de coisas certas ou erradas que você vai fazer. E aí fica o convite para quem quiser saber mais, se aproxime da comunicação não violenta antes de você já achar que sabe o que é antes de ter Sim. contato, né? Porque provavelmente você vai ter uma ideia rasa e preconceituosa sobre a comunicação não violenta, né? Uhum. Pedro, me diga um pouquinho como é que é esse trabalho do CVV. Eu também fui voluntário, a gente pode até ir complementando as Ah, eu não sabia, que informações. legal, que É, legal. sim, sim, já faz um tempo que eu fui também. Como é que é esse trabalho no CVV? Que tipos de atendimento tem? Como é que funciona isso? Então, aí você pode me ajudar, né, a descrever. Sim, Eu não sei quanto tempo você ficou e nem exatamente como foi a sua vivência, mas a minha vivência. Bom, no CVV existem vários tipos de serviço, né? Então, existe sim, serviço de apoio a pessoas que tentaram cometer suicídio, existe serviço de apoio a famílias de pessoas que cometeram suicídio, né? Eu vi que a Bebel comentou aqui, meu irmão mais novo cometeu sim. suicídio, isso mudou toda a dinâmica da família, né? É como se cada um de nós é, sentíssemos responsáveis. Então, assim, a carga emocional para quem fica, né? Quando alguém se suicida é muito grande. Eu tenho um amigo que há pouco tempo assim se suicidou e a primeira coisa que me bateu e que bate para muita gente é assim, o que que eu deixei de fazer, né? Onde é que foi que eu errei? O que que eu não fiz? O que que eu podia ter feito, né? É um pensamento muito natural que aparece. Então, existe um serviço de apoio às famílias, né? E existe o serviço clássico ali do CVV, que é o serviço de apoio emocional, não só a pessoas que estão pensando em suicídio, mas pessoas que estão sozinhas ou estão querendo conversar sobre alguma coisa, ou estão querendo conversar sobre algum assunto que ela não vê muito assim o espaço na vida dela que ela possa compartilhar aquilo, né? E isso, puxa, o CVV é um espaço seguro para conversar sobre o que quiser. Isso eu acho muito legal, assim, porque às vezes a gente se sente meio inseguro de falar certas coisas com as pessoas, principalmente com as pessoas que a gente conhece, né? Puxa, eu vou falar sobre isso, eu não sei qual que vai ser a reação da pessoa, eu não sei se ela vai me julgar pelo que eu falar, né? Se eu revelar alguma vulnerabilidade aqui. Então, às vezes a gente Uhum. deixa de falar certas coisas, mas as coisas não deixam de existir dentro da gente, né? Sim, Então, continuam o lá, né? CVV, puxa, é um espaço seguro, não é um espaço de aconselhamento, né? Então você não vai lá para o CVV para te aconselharem, ó, oh, faça isso que você vai sair da depressão, ou faça isso. Mas é assim, nesse bate-bola, nessa conversa acolhedora, muitas vezes
dá um alívio emocional, né? A pessoa consegue organizar um pouco mais as ideias e consegue soltar um pouco essa pressão interna que fica dentro dela. E isso muitas vezes ajuda, né? O CVV não Uhum, substitui é, o serviço de um psicólogo ou de um psiquiatra, né? sim, Eu acho que complementa, é quase como se fosse um pronto-socorro emocional, assim, né? sim. E eu especificamente trabalhei no CVV, no web chat, porque o CVV você pode ligar 188 e falar com alguém, mas você pode também entrar pelo site e bater um papo pelo chat, porque tem pessoas que não se sentem muito à vontade ligando, né? Às vezes elas moram com outras pessoas, não tem muita privacidade, aí se fosse numa ligação, a pessoa não se sente muito à vontade, né? Às vezes ela fica mais segura escrevendo. E eu trabalhei durante aí, acho que foi 1 ano e meio de web chat. Meu plantão era, se eu não me engano, às quartas-feiras, das 10 da noite à 1 da manhã. Então eu pegava ali o pessoal da noite, né? E, puxa, foi uma experiência incrível para mim, assim. Teve pessoas que saíram transformadas das conversas comigo, teve pessoas que não, que saíram pensando coisas que elas já estavam pensando, né? Então, não é uma coisa milagrosa e mágica, mas muitas pessoas se beneficiam, né? Mesmo quando elas saem pensando as mesmas coisas que elas estavam pensando quando entraram, elas puderam ter uma conversa com alguém que estava respeitando a opinião delas, não estava tentando consertar elas, né? Ou mudar elas, ou julgar e falar, não, não faz isso, você está fazendo tudo errado, né? Então, eu acho que é mais ou menos Quer dizer, isso, assim. É isso. não, ia falar que as pessoas são sempre, acho que o grande objetivo é acolher essas pessoas, né? Acolher as pessoas, já que você não tem uma pessoa próxima de você, um amigo, qualquer pessoa para você conversar, existe alguém que você sabe que está sempre ali, que pode te oferecer essa escuta, né? E o que eu acho bacana, quer dizer, para mim, também como voluntária, foi aquela coisa de você não estar julgando, como você falou, a questão de você realmente você escutar a história da pessoa, o que a pessoa tem a te dizer, né? Sem você ter que ficar pensando o que você vai retrucar, responder para a pessoa, você não tem que ficar pensando nada disso, né? Isso eu acho que é uma escola, né? Para É uma escola. você mudar essa chave, né? Você ficar escutando o outro sem pensar no que eu vou ter que responder para a pessoa. Não tem que responder nada, Sim, né? Você tem que sim. escutar, você tem que ter certeza que você entendeu o que a pessoa está falando, né? Que você escutou direitinho, que você. Às vezes você pode ter dúvidas, pode até perguntar, né? Sim, e Mas é um é bem jeito, é uma bacana. desconstrução, né, Beth? Porque Sim. a gente está acostumado a se ouvir de uma forma muito reativa, assim, né? E muito inconsciente. A pessoa fala uma coisa, eu já respondo, ou ela fala uma coisa, eu já estou pensando em outra, né? Ou ela vem com alguma angústia, com algum problema, e eu já estou pensando na solução. Então, esse jeito da gente se escutar, que é um jeito assim se escutando com calma, sem pressa para sugerir uma solução, sem pressa para tentar consertar outra pessoa, é um jeito quase contra-intuitivo, né? Porque a nossa reação é querer ajudar. A nossa reação Sim. natural é querer ajudar a outra pessoa. Então, a pessoa vem trazer um incômodo, eu já vou maquinando aqui o que, que eu posso fazer, como é que ela pode sair disso, Uhum. tal. Só que contra-intuitivamente, muitas vezes, o que ajuda é exatamente a gente abrir um espaço para a pessoa trazer e a gente olhar junto para aquilo. Isso muitas vezes é mais transformador e mais potente do que eu ficar tentando achar uma solução rápida para outra pessoa, né? Até porque muitas vezes ela me pede uma solução, mas as soluções que eu ofereço não servem muito para ela, né? Às vezes ela nem sabe do que ela está precisando tanto. Então, às vezes Uhum. quando ela traz aquilo e a gente olha junto e fica meio que contemplando aquilo que ela trouxe, muitas vezes abre um espaço dentro dela e aí ela consegue ver coisas que ela não estava vendo antes. E aí que vem a transformação, né?
Então, o CVV usa muito, não sei se ainda usa, aquela imagem de esvaziar o copo, né? Então a Uhum. pessoa chega com um copo lotado até a tampa, né? E você conversando, conversando, a pessoa vai baixando. E não sei, que nem você falou, não sei se ela vai achar uma solução imediata, né? É. Mas acho que dá para ela se organizar melhor, as, as ideias, os pensamentos, as ações, sei lá, Sim. que vem na cabeça, né? Sim, Então, inclusive, teve vezes que eu tive conversas, não só no CVV, mas fora também, conversas com pessoas que ficaram frustradas porque elas esperavam uma solução. Elas esperavam que eu dissesse para elas o que elas iam fazer e que ia mudar o problema delas, né? Qual que é o caminho? Me sim, diz qual que é o caminho, qual que é a solução. é, Pode ser muito angustiante, né? Você ir para uma conversa com essa expectativa de qual que é o caminho e a outra pessoa não te dá aquilo que você esperava, né? E aí a pessoa muitas vezes fica frustrada, ela acha que você não está ajudando, ou que você nem quer ajudar, ou que você está com má vontade, né? Às vezes vem todos esses julgamentos. Então, nem sempre quando a gente oferece essa escuta acolhedora, uma escuta empática, a outra pessoa vai receber de uma forma positiva, de uma forma agradável ou confortável. Às vezes a outra pessoa vai ficar frustrada, porque o que ela queria era a resolução do problema dela, né? Era sim. um caminho, uma sugestão específica do que ela deveria fazer. E às vezes a gente não tem essa resposta. Uhum. E a gente, no caso do voluntário de CVV, a gente nem conhece a pessoa, como é que você vai dar uma solução, inclusive para uma pessoa que você nunca viu na vida, né? Então, aí é até, eu diria que é até completamente desrespeitoso, né? Porque você nem conhece a pessoa, como é que você Exato. pode sugerir coisas nessa situação? Sim, eu acho que assim, tem uma questão que é quando alguém me vem com um pedido de ajuda e eu sugiro algo para essa pessoa fazer, eu acho que tem uma certa responsabilidade nisso também. Sim, Então, sim. eu acho que é preciso uma certa atenção e um certo cuidado na sugestão de soluções, né? Porque a pessoa talvez vai experimentar coisas a partir do que você falou. Se a pessoa está Uhum. desesperada, se ela não sabe exatamente o que fazer, se ela está perdida e vem te pedir uma opinião, eu acho que existe uma responsabilidade nisso, né? Então, quando a gente oferece soluções, eu acho que é uma coisa que pode ser feita com certo cuidado e às vezes ajuda mais eu dizer, puxa, eu não sei o que te dizer, né? Eu não sei o que te sugerir, mas eu tô com você, eu não tô te abandonando, né? Eu tô com você e eu quero estar aqui olhando para isso com você. Eu só não sei exatamente o que deveria ser feito. Eu não tenho a fórmula para resolver esse Sim. seu problema, mas eu tô com você nele. Eu Aham. acho que às vezes isso pode ser até mais responsável do que eu sugerir coisas Com rápidas certeza. sem ouvir muito, porque às vezes eu nem ouvi a outra pessoa e eu já tenho uma solução na minha cabeça, né? Então, eu acho que às vezes vale mais ouvir com mais profundidade do que tacar um monte de soluções, sendo que eu nem ouvi a pessoa nos detalhes que ela gostaria de ser ouvida, né? Pedro, isso no nosso dia a dia também, né? Não é só lá Total, no total. CVV. Né? Sim. Então, a gente tenta praticar isso também no nosso dia a dia, né? Ser mais responsável também com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Muitas vezes eu sinto que as pessoas querem dar uma solução assim pronta para outra pessoa, até como uma forma de você se livrar. Sim, E é chato, né? Mas isso existe bastante, né? existe. Tipo, você já fala logo para ver se a pessoa acata e vai embora com esse problema. Que às vezes é sempre a mesma conversa, né? Às vezes a pessoa é repetitiva, não consegue Uhum. solucionar, e você não sabe como se
entre aspas, se desvencilhar da pessoa, Sim. E eu né? nem Então a acho, gente... eu não acho que é uma obrigação a gente oferecer apoio emocional às pessoas. Eu acho que é uma escolha. Então, Uhum, se alguém me vem compartilhar uma angústia, um incômodo e eu não tô com esse espaço interno para oferecer essa escuta, eu acho que, puxa, pode ser muito mais honesto eu falar assim, puxa, eu não tô com a disponibilidade de conversar com você agora. Se você quiser, a gente pode conversar em outro momento, né? Isso se eu tiver a vontade de conversar com ela em outro momento. Ou eu posso tentar achar alguma outra forma de apoiar ela, se for o caso, mas que não através de uma conversa naquele momento, porque naquele momento eu não estou disponível. E às vezes vale mais compartilhar com a pessoa essa transparência de falar, puxa, agora sim, não vai rolar, não vai ser bom para você, não vai ser bom para mim, né? Do que ficar ali, ficar numa saia justa tentando é, resolver rápido a situação, né? Ou tentando fingir que está ouvindo, e aí internamente também vai virando uma panela de pressão, porque conforme a outra pessoa vai compartilhando os incômodos dela, isso vai incomodando também, principalmente quando eu não estou com essa disponibilidade, né? Então, nas vezes que eu consegui ter essa transparência, foi até um certo alívio, assim, de contar para a pessoa, olha, agora não tô com essa disponibilidade, né? Parece que sai um peso dos ombros e às vezes a outra sim, pessoa entende, às vezes ela não entende, e isso faz parte também hum, da nossa sinceridade, né? sim. Porque a gente sabe que não vamos agradar a todos, né? Não tem jeito, não tem como, né? E nem estamos Sim, aqui para isso também, para ficar agradando os outros. Eu acho que a gente tem que cuidar, a gente está aqui para, acho que tentar cuidar do bem-estar do outro e do nosso também, né? Acho que é isso, né? Então, é um pessoal, desafio na essa verdade, dança, né? Entre o meu bem-estar e o do outro também, né? Como é que a gente faz esse jogo, né? É é, difícil, tem horas que não dá samba, não. é. É E tem uma coisa que complicado. você falou também que me chama a atenção, que é o dia a dia, a comunicação no cotidiano, né? Eu acho que a comunicação no dia a dia é a mais desafiadora, porque é aquela comunicação que a gente se comunica com pressa, se comunica cansado, se comunica distraído, né? Porque quando eu vou oferecer um serviço, vou dar uma palestra, vou oferecer algum serviço de apoio emocional, eu paro, respiro, entro ali naquele ambiente, né? Ou se eu vou fazer um curso, estou com umas pessoas específicas, a gente está conectado, sintonizado naquela proposta. Agora, a comunicação do cotidiano eu acho a mais desafiadora, porque é aquela comunicação que eu tô distraído, tô pensando em outra coisa, aí eu falo um negócio ali que bate torto na outra pessoa, eu falo, meu Deus, olha o que eu falei, como é que eu posso ter falado isso? Aí a outra pessoa já fica triste, aí ela rebate, aí começa aquele ping-pong de críticas e acusações, né? Então, eu acho que essa comunicação do cotidiano é a mais desafiadora de ter uma consciência e de ter um interrompimento de falar, opa, se eu conseguir interromper agora, eu não vou seguir no caminho desastroso. Porque às vezes eu consigo interromper, às Uhum. vezes não, às vezes eu rolo ladeira abaixo, quando eu vejo eu falo, meu Sim, Deus, que bagunça, sim, né? lógico, Mas com certeza. Quem que não vai? quando eu consigo interromper, eu falo assim, nossa, ainda bem que eu consegui ter um lapso de consciência e interromper, porque se eu continuasse nessa direção, ia ser prejudicial para mim e para outra pessoa, né? E cada vez, quanto mais eu treino, mais eu consigo. Nem sempre eu consigo, né? Mas quanto mais eu treino, mais eu consigo e mais eu consigo também restaurar algumas coisas que eu falei mais agressivamente, assim, eu falei de qualquer jeito, sabe? Quanto mais eu pratico, mais Uhum. eu tenho recursos também para restaurar esses impactos que às vezes são tóxicos, né, nas outras pessoas, ou são destrutivos, ou machucam de alguma forma. Me diz uma coisa, como nós estamos falando sobre CNV, tudo isso que nós estamos falando aqui faz parte da comunicação não violenta, né? Da Sim. escuta e da autenticidade, de tudo isso. E como é que isso, você liga isso com a sua experiência que você já carregava a CNV,
você já conhecia a CNV quando você entrou para o CVV para ser voluntário. E como é que foram, que outros aprendizados você teve quando você foi voluntário lá no CVV? Ah, puxa, eu assim, bom, a CNV, né, a comunicação não violenta e o CVV tem muitas coisas em comum, Sim. né? Então, assim, essa escuta acolhedora, até a própria influência do Carl Rogers, né, que foi uma influência para a comunicação não violenta e para o próprio CVV também, Uhum. a escuta empática, né, essa prática também de refletir de volta aquilo que você ouviu a pessoa dizer, isso tudo é um território meio comum, assim, são coisas diferentes, né? O CVV é uma organização e a CNV é um conjunto de princípios, tal, mas tem muitas coisas em comum. Agora, coisas que me chamaram a atenção, assim, quando eu entrei no CVV, puxa, eu nunca tinha me aproximado tanto do tema do suicídio e visto tão de perto isso, assim. Então, isso foi muito impactante, inclusive para perceber as minhas limitações de escuta. É, eu percebi assim muitas vezes eu querendo ajudar a outra pessoa, né? E assim muito frustrado com certas conversas que eu não senti que eu ajudei, ou eu senti que a pessoa meio que saiu continuando com a ideia do pensamento suicida, assim, então fiquei angustiado com isso, assim, né? Que mais? Eu acho que também a experiência do CVV foi muito legal para mim, porque foi um trabalho voluntário numa organização que é uma organização grande, né? Que tem, assim, 4.000 voluntários, eu acho, hoje em dia. Então é uma coisa muito grande e muito admirável, né? Como é que você gerencia 4.000 pessoas e tenta sintonizar todas essas pessoas, assim, então do ponto de vista também de um grupo de pessoas que tem Sim. pessoas constantemente entrando nesse grupo, né? Tem pessoas que estão há 20 anos e tem pessoas que entraram ontem. Como é que a gente integra essas Uhum. pessoas? Como é que a gente faz assim grupos de estudos para manter a chama acesa ali, para manter a sintonia fina também, né? Porque é um. Se a gente não vai observando isso, muitas vezes vai caindo num lugar automático, né? Ou vai meio que desvirtuando, vai se distanciando. Então, é uma atenção também, assim, não é uma coisa, não, já entendi, já aprendi como é que faz, aí você faz para sempre, né? Esses estudos contínuos também acho que foram muito legais para mim dentro do CVV. E também o próprio olhar, assim, para os próprios voluntários. Eu lembro de voluntários, assim, de facilitadores ou coordenadores que conversaram comigo e que eu senti um acolhimento, né? Comigo como voluntário, assim, eu senti um acolhimento que eu falei assim, uau, que pessoa que, assim, ela está conseguindo tanto oferecer esse apoio emocional, esse acolhimento para quem busca o CVV, né, para quem liga para o CVV, mas também está conseguindo oferecer isso internamente, Sim. assim, e eu acho que isso é um dos grandes desafios, porque pessoalmente, muitas vezes eu consigo oferecer apoio emocional, acolhimento, tudo isso para certas pessoas, mas para outras pessoas, às vezes eu não consigo, né? Para pessoas com quem eu Uhum. convivo, para minha namorada, para pessoas da minha família, às vezes nessas relações mais viscerais é mais difícil, né? Porque tem Sim. reatividades, tem um histórico, né? Não é uma coisa não é uma interação que começou hoje. É uma coisa que você me fala, mas você já me falou essa coisa antes também, então bate num ponto sensível, bate com coisas que eu já meio que já fiquei meio rancoroso, né? Então esse aprendizado de tentar manter essa qualidade do apoio emocional, seja com quem você falar, eu acho que foi muito interessante. Muita coisa, assim, muita coisa.
E é uma escuta com temas radicais, né, Beth? Porque eu não estava Sim, acostumado a olhar para pessoas que falam assim, eu vim conversar com você porque eu tava quase me matando, mas aí eu pensei um pouco, sabe? Tipo, eu não estava acostumado com conversas tão intensas emocionalmente assim, né? Ou com pessoas que contam coisas que não fazem parte da minha realidade, ou pessoas que contavam coisas assim de depressão muito profunda, ou de desequilíbrios psíquicos, assim, que eu nunca tinha visto, né? E a coisa de não ter a responsabilidade de dar uma orientação específica é muito libertadora, né, Beth? Porque eu não sim, nossa, teria é verdade. eu não teria capacidade técnica, né, da psicologia, da psiquiatria, de dar um encaminhamento para certas coisas que chegam Pelo amor ali, de né? Deus. Oh, Então, pode ser muito libertador você não ter que dar uma solução para alguém, né? uhum, uhum. Mas ao mesmo tempo mostrar Muitos que você tá ali, aprendizados, né? né? Sim, muitos aprendizados, né? Você lembra como é que foi De assim todos para os tipos. você? Sim, lembro. Eu participei do posto mesmo de telefone e depois também, quando mudou para o chat, eu fui uma das primeiras turmas que fez o chat. E então isso eu queria perguntar uma coisa para você sobre o chat. Pelo menos quando eu fiz o chat, trabalhava no chat de atendimento, tinha muitos jovens, a maioria era de jovens, Uhum. principalmente adolescentes. Não sei como é que está isso. E eram, nossa, mas muita gente procurando esse tipo de escuta, né, de auxílio no CVV. Como é que está isso? Como é que você vê isso, a questão dos jovens Olha, eu na assim, prevenção? eu acho que os jovens, né, em relação ao suicídio, eu estava até fazendo uma pesquisa. Suicídio o suicídio dentro do perfil dos jovens aumentou. Uhum, Então, isso mesmo. é, se eu não me engano, nos jovens brasileiros entre 15 e 29 anos é a terceira principal causa de morte. E, e nos últimos 5 anos aumentou 50% entre jovens de 11 a 20 anos. Então, no geral, no Brasil, aumentou mais ou menos 30%. Mas entre essa faixa etária, entre 11 e 20 anos, aumentou 50% nos últimos 5 anos. Então, assim, esse perfil dos jovens, eu acho que é um perfil que precisa de cuidado, né? Então, é um perfil sensível, assim. E eu acho que esse recurso de conversar pelo chat, muitas vezes os jovens estão acostumados com isso, né? Porque Uhum, sim, já nasceram na frente da tela, já estão acostumados a mandar muitas mensagens, a estar interagindo com muitos aplicativos ali, né? Às vezes as pessoas mais velhas não têm essa familiaridade ou essa conexão com esse recurso também, preferem ouvir a voz, né? Prefere falar com alguém, ou às vezes prefere até falar presencialmente. sim. Então, eu acho que casou, sabe? Casou assim esse perfil sensível com o chat. Na época que eu era voluntário, tinha bastante jovens também. E, e é uma coisa, puxa, é uma coisa preocupante, né? Porque quando a gente Muito. encontra jovens com histórias dentro das cabeças deles, assim, falando a minha vida não tem mais jeito, né? Eu sou um lixo, ou ninguém gosta de mim, né? Essas histórias que a gente se conta, sei lá, uma pessoa de 15 anos ou de 20 anos, poxa, essa pessoa, teoricamente, ela tem muitos anos pela frente, muita coisa pode acontecer, por mais que ela esteja num momento que ela não consiga ver, né? Ela pinta uma história dentro da cabeça dela de que não tem encaminhamento, não vai melhorar mesmo. É melhor eu acabar aqui, né? Só que
Só que a vida tem fases e as coisas podem mudar. Mas é preocupante a gente ver jovens com essa narrativa dentro de si, né? E por isso que quanto mais jovens a gente conseguir acessar, seja pelo CVV, ou seja por rodas de conversa, ou o que for, né? Eu acho que todo mundo precisa ir aonde os jovens estão e não ficar Sim. esperando os jovens virem, né, aonde a gente está e Uhum. pedir ajuda, porque às vezes as pessoas não pedem ajuda. Se a pessoa acha que não tem solução, ela não vai pedir ajuda. Percebe que Sim. só pede ajuda a quem tem esperança na ajuda, né? Então, a pessoa que acha que não tem solução, ela não vai pedir ajuda. Então, a gente tem também uma responsabilidade como sociedade de criar mais espaços para ir até as pessoas que estão desesperançosas, né? E mostrar para elas que tudo bem se sentir desesperançoso e tudo bem você contar uma história na sua cabeça de que não tem saída, mas isso é uma história e que existem outros Uhum. caminhos que você não está vendo. E por isso que você acha que não tem solução. Mas é uma narrativa. Existem outras soluções que você não consegue nem imaginar. Por mais que você ache que você já pensou em todas as possibilidades, já tentou resolver, já tentou calcular tudo dentro da sua cabeça, tem muita coisa que você não está vendo. Então, acho que tem uma responsabilidade nossa de criar espaços de conversa para a gente poder falar abertamente sobre isso e para ir desmistificando e trocando e aliviando um pouco essa pressão interna, né? Esse é um trabalho que eu acho assim que deveria ser incrível fazer nas escolas, né? As escolas deveriam ter essa iniciativa de trazer pessoas, ou sei lá, não sei, tem tantas alternativas que podem ser feitas, né? Ações exatamente nesse caminho que você está falando, de falar com os jovens sobre isso. Porque a gente sabe que o que eles mais querem é um espaço de confiança onde eles possam ser ouvidos. Uhum. Isso é, acho que é a coisa mais fundamental que tem para o jovem. E muitas vezes ele não encontra esse espaço na casa dele, com mãe, com pai, ou na escola, por N motivos. Às vezes ele encontra com os amigos, né? Mas isso talvez não seja suficiente, né? Quer dizer, a construção desses espaços seguros, né? Dentro das escolas seria uma coisa assim fantástica, né? E olha Sim. quantos eles poderiam falar abertamente sobre vários assuntos que os angustiam e tudo, mas de uma forma dirigida, né? Sabendo que não, agora nós vamos falar sobre isso. Aqui é um espaço, claro, você não cria esse espaço do dia para a noite, mas uma vez criado o espaço, puxa, que maravilha, né? É uma questão, acho que é uma questão de cultura, né? Eu acho que Sim, eu acho que as escolas elas têm uma oportunidade de abrir um espaço para falar sobre questões emocionais e por mais que exista aí um desafio de tem que dar conta de certas matérias, né? Tem o vestibular, tem a preparação profissional, a gente, para quem estuda neurociência, psicologia, psicanálise, né? A gente sabe o quanto que as emoções nos impulsionam a fazer as coisas, né? Muitas vezes a gente acha que a sim, razão é que manda, mas o que manda muitas vezes é a emoção, né? Às vezes a gente sim. acha uma justificativa para justificar por que, que a gente fez Hum, certa coisa, mas o que impulsiona a gente para fazer muita coisa na nossa vida é o lado emocional. Agora, na escola, a gente passa anos, muitos anos, 15 anos às vezes na escola, né? Às vezes até mais. E muitas vezes não abre, não participa de rodas de conversa sobre emoções, não se familiariza com isso, né? É uma coisa meio empurrada para a gente resolver individualmente, né? Então, se você tiver alguma sim, questão, aí você vai falar com, com algum orientador da escola que vai te boa, recomendar um psicólogo, alguma coisa assim, mas a gente não fala sim, coletivamente sobre esse assunto e é um assunto que impulsiona as nossas ações na vida, né? Então eu acho que as escolas têm uma responsabilidade, uma grande oportunidade e também apresentar isso de uma forma que seja legal, porque eu lembro assim,
dos poucos momentos que eu participei de alguma coisa assim na escola, era chato, era quadrado, Uhum. era pesado, sabe? Então, eu acho que existe esse desafio. Como é que a gente fala sobre isso, que é um assunto sensível, mas de uma forma leve e de uma forma interativa, que seja participativa e não uma coisa, uma Sim, palestra chata que ninguém uma se palestra, engaje, né? sim. Aham, aham. É, porque o jovem não gosta desse tipo de coisa, já chega às aulas, né? Que Exato. muitas, desculpe, gente, muitas aulas são bem chatas mesmo, né? Então Sim, tem que ser de uma forma lúdica mesmo, né? Conversar sim, sobre um assunto muito sério e que é isso que a gente está falando de prevenção. Prevenção é isso, gente. Não é na hora que o cara está na beira do abismo. Aí, claro, ainda existe essa esperança, estamos sempre nessa luta, mas. E antes de tudo isso, como é que você faz para a pessoa ir esvaziando, entendendo, tendo esse autoconhecimento e tudo mais? Isso tudo é prevenção. Muitas vezes acho que as pessoas acham que quando você vai ligar para o CVV, porque ele tem esse nome do suicídio, de prevenção, aí só liga gente que está quase querendo se matar. Não, de sim. jeito nenhum, gente. É a prevenção, é o lugar que você tem para você esvaziar, falar o que você quiser e tudo mais, né? Sim. Você sabe que uma vez, logo quando eu estava terminando o meu treinamento de voluntário, eu pensei assim, puxa, eu nunca liguei para o CVV como como uma pessoa que estava pedindo, querendo conversar, né? E Aham, aí eu falei assim, eu vou ligar. E aí eu liguei e foi muito legal ter ligado para ver como é que é também, assim, né? Porque às vezes parece uma coisa meio densa, meio, meu Deus, uhum, precisa precisa estar pensando em suicídio para ligar. Não, qualquer um pode ligar. E eu acho que as pessoas podem ligar, inclusive por curiosidade de experimentar, sim, né? Experimentar ligar. Você não precisa uhum, esperar acontecer uma tragédia na sua vida para você ligar, porque às vezes você nem sabe exatamente o que você quer conversar, e você pode ligar mesmo assim e começar a bater um papo e às vezes aquela conversa vai servir para alguma coisa também para você, né? Então, eu acho uhum, legal isso também, essa perspectiva, né? sim, exatamente. Pessoal, vocês têm mais perguntas? Vocês têm alguma pergunta que vocês gostariam de fazer para o Pedro sobre esse tema que a gente está aqui conversando? Que a gente falta mais uns 10 minutinhos, né? A gente pode ir ainda vendo se tem perguntas, né? Sim, com Enquanto a gente. certeza. Vamos ver se tem gente que quer perguntar alguma coisa. Fiquem à vontade, viu? A perguntar o que vocês quiserem, né? É, Então, eu achei interessante que eu ia realmente perguntar para você das ações que você acha, tendo toda essa experiência, as ações necessárias para que podem ajudar na prevenção. Falamos uhum. dessa da escola, e a gente, acho que, não sei que outras ações você tem alguma sugestão de coisas que podem ser feitas para ajudar nessa prevenção, porque Sim, prevenção não é só no mês de setembro, né? sim, sim. Eu acho que assim, Beth, onde a gente conseguir abrir rodas de conversa sobre esse assunto, eu acho que é muito válido, seja no trabalho, na escola, em casa ou no relacionamento amoroso. Eu acho que onde a gente conseguir abrir essas rodas de conversa para contar como é que a gente está se sentindo, ou às vezes até para falar especificamente sobre o suicídio, né? Que às vezes é um tema tabu, eu acho que isso vai ajudar, porque, por exemplo, esses dias eu fui chamado para fazer um trabalho com pais e mães que queriam oferecer um apoio emocional para os filhos. E Uhum, aí foi muito legal esse trabalho, por quê? Porque existem coisas que esses pais e mães podem fazer para oferecer esse trabalho emocional, mas ao mesmo tempo, se os pais e mães não estiverem também recebendo apoio emocional, fica uma carga muito grande, né? Então imagina, sim.
se esses pais e mães trabalham em empregos onde existe esse apoio emocional, existem conversas, isso apoia eles, inclusive, a repassar essas conversas adiante, né? Sim. Então, qualquer pessoa, seja formalmente ou informalmente, quanto mais a gente conseguir abrir rodas de conversa para falar sobre isso, mais a gente vai apoiar aquelas pessoas especificamente que estão naquela conversa, mas a gente vai também apoiar pessoas que estão conectadas a essas pessoas. E aí a Então, no gente vai fim, a abrindo gente mais forma uma espaço, né? corrente, né? Exato, Uhum. porque a gente se afeta muito, né? Então, é muito comum, por exemplo, se eu tenho uma briga aqui em casa e aí eu vou falar com você, muitas vezes eu venho com essa carga emocional da briga, né? Sim. Então, ao mesmo tempo que se eu tenho uma conversa que, puxa, é uma conversa que me alivia emocionalmente, e eu venho falar com você, eu já venho com uma outra carga emocional também, né? Então, eu acho que todo mundo pode aproveitar essa oportunidade para fazer rodas de conversa. E aí as rodas de conversa vão começar a criar um ambiente que vai começar a facilitar um pouco essas revelações, né? Porque às vezes a gente se sente Sim. meio inseguro de revelar certas coisas sobre a gente, Sim, né? com certeza. E Opa, aí a gente lógico. vai criando uma certa mudança de cultura, né? Porque na nossa cultura tradicional, convencional, não se fala abertamente sobre essas coisas. Muitas vezes existe uma ideia de que se a gente falar, a gente vai aumentar as chances disso acontecer, né? Uhum. Então, sobre isso não se fala, isso não é não é coisa que é de Deus. Muitas vezes também tem essa conexão com a religião, né? E eu conheço pessoas que estavam pensando em suicídio, estavam desesperadas, foram procurar apoio na igreja e as pessoas da igreja falaram que essa pessoa tava doente, que ela estava frequentando grupos errados, ela foi super criticada, assim, então ela não foi acolhida emocionalmente. Não que todas Uhum. as igrejas Uhum. façam isso, porque acho que tem igrejas que têm trabalhos emocionais muito legais, É. assim, né? Uhum. Uhum. Mas é isso, acho que quanto mais rodas de conversa a gente conseguir fazer, mais a gente vai ganhar com isso, Em né? todos os lugares, né? Em Com todos os lugares certeza, com também. certeza. No local de trabalho, o pessoal muitas vezes também não precisa disso e é um lugar que menos tem porque acha que trabalho não é lugar de se falar de emoção, né? Sim, sim. E aí fica todo mundo reprimindo as suas próprias emoções, né? E no trabalho também tem aquela urgência da produtividade, né? Então tudo Sim. que parecer que não vai ajudar a gente na nossa produtividade, muitas vezes é visto Uhum. como perda de tempo e tal. E eu acho que Sim, é uma cultura que a gente precisa repensar, porque muitas vezes a gente está abrindo mão da nossa saúde, né? Da nossa saúde mental, sim. da nossa saúde emocional e a E aí não vai ter produtividade, o produtividade nenhuma. lucro. Não vai ter produtividade, e mesmo se tiver, é às custas da nossa saúde, né? Sim, O que é terrível, sim, né? sim. O que a gente está sempre buscando é o nosso bem-estar. É, Pedro, estamos chegando nos finalmente, falta só 5 minutos. Eu adorei, nossa, muito legal. Queria agradecer muito de você ter vindo aqui, a gente ter batido esse papo. E eu acho que a obrigado. gente está contribuindo um pouquinho, né, com a nossa comunidade, com quem está assistindo a gente, para as pessoas pelo menos pensarem um pouquinho a respeito do que é essa prevenção. E por Sim, que é legal falar a respeito disso? Porque envolve muita coisa, né? E sim, muitas coisas bacanas que são importantes da gente conversar, né? E ter essa sim. oportunidade de conversar. Então, muito obrigada. Obrigado também, obrigado a E todo mundo que acompanhou a gente aí, né? Se vocês quiserem até comentar aí o que que vocês gostaram desse papo, né? Ou o que que ficou desse papo aí, acho que é legal também para a gente saber. E eu acho que esse tema do suicídio, às vezes ele parece um tema agudo, assim, né? Mas ele é meio que a ponta de um iceberg, né? Um iceberg grande que muitas vezes a gente vai acumulando, acumulando, acumulando.
e aí chega nessa ponta do iceberg, mas o iceberg é grande e envolve saúde mental, saúde emocional, e todo mundo se beneficia de conversas sobre isso, né? Mesmo se a pessoa não estiver pensando em Uhum. suicídio. E, e, Sim, com e é certeza. isso, pô, fiquei feliz de saber que você foi voluntário, porque foi uma surpresa também. Fico feliz de trocar ideia Ah, com você sobre isso. Obrigado que pelo bom, convite. E bacana. também todo mundo que tiver qualquer dúvida ou quiser conversar comigo, trocar ideia, manda uma mensagem no Deixa o seu privado, quiser saber contato. mais sobre alguma coisa, só me procurar, Pedro Consorte, me procura aí no Instagram, que a gente bate um papo com o maior prazer. Ah, legal. Ótimo. Vamos Tá fazer bom? outros papos ainda, Beleza, tá bom? combinado. Tá bom, Tá. Beth. Obrigada. Brigadão. Gente, tá. Até uma próxima vez, então. Tchau, Até. tchau. Tchau, Obrigada a todo tchau. mundo que assistiu a gente aqui. Boa Gratidão. noite, gente. Boa noite.